Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com o Especialista, esse podcast que eu criei para dar voz aos profissionais que de alguma forma podem contribuir com empreendedores, empresários que fazem parte aí de toda a comunidade Ser Negócio, né? Ser Negócio é o nome da minha metodologia de branding, né, que eu criei em 2021. Quem não me conhece, meu nome é Fabiola Simas. Eu criei essa metodologia de alavancagem de marcas pessoais em 2021, que acabou virando uma agência de marketing que se chama Ser Negócio também. E hoje eu tô muito feliz que eu convidei mais uma psicóloga. Adoro falar sobre saúde mental, principalmente nesses tempos de redes sociais, que tudo é muito volátil, tudo muito rápido, né? Então nós vamos conversar hoje com a Vanessa, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Vanessa, se apresenta aí para o pessoal. Muito obrigada por topar essa conversa. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou Vanessa Santos e estou aqui como psicóloga para a gente conversar. Então vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre o quanto isso é importante a gente manter essa sanidade mesmo diante dos desafios do trabalho, né. A gente vai falar em especial de uma área que a Vanessa vivenciou muito, que é a área do financeiro, né, os bancos, as instituições financeiras, é um trabalho extremamente mental, né, e puxado. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes de tudo, como a gente chama aqui de ser negócio, eu gosto de contar essa tua jornada. Como é que tu começou na psicologia? Como que tu escolheu a psicologia? E por quanto tempo tu trabalhou até virar empreendedora? Então, eu posso dizer que eu não escolhi ser psicóloga, é a psicologia que me escolheu, né? Porque, afinal de contas, eu trabalhava no comércio, sempre trabalhei com vendas Uhum. e atuei há 12 anos em instituição financeira. E aí, nesse meio tempo, eu fiz a faculdade de psicologia, acreditando que iria me ajudar no processo de vendas, no processo de atendimentos ao cliente, né? E aí, me apaixonei pela psicologia e principalmente pela psicologia clínica. Na verdade, quando eu comecei a psicologia, eu acreditava que eu ia trabalhar na área organizacional, que é uma outra vertente da psicologia, né. E aí veio a paixão pela psicologia clínica e o atendimento a pessoas, e eu comecei a fazer esse trabalho. Hoje eu posso dizer que trabalhar em instituição financeira me deu bagagem para entender alguns processos, não só na instituição financeira, mas com vendas, com atendimento em si de pessoas, me deu bagagem para entender como é estar do outro lado também, né? Porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de cobrança, e eu digo isso em todas as questões de trabalho mesmo. A gente se cobra para ser produtivo, a gente se cobra para fazer dar certo as coisas na nossa vida, e acaba que a gente esquece de cuidar do nosso bem mais precioso, que é a gente mesmo, né, que é a Uhum. nossa cabecinha, que é, enfim, é a gente. Então, se a gente não estiver bem, nada mais vai estar bem. Então, Exato. como que a gente vai se colocar nesse lugar de vender ou de fazer negócios, de ser empreendedor, mas como que a gente vai se colocar nesse lugar sem se cuidar, Eu sempre né? falo que tem o CPF por trás do CNPJ, né. Exato, e Então, se muitas eu não tiver vezes um CPF forte, né, um físico forte, um mental forte, um emocional forte, eu não vou ter uma empresa forte, né. E exatamente. da mesma forma, se eu estiver falando de uma carreira CLT, né, que seria instituições bancárias, não Uhum. vai ser um bom negociador, não vai atingir meta, se você não estiver bem em primeiro lugar, né. Exatamente, é muito disso que eu falo hoje, né. Hoje o meu público é especialmente essas pessoas que trabalham em instituição financeira, porque eu já estive nesse lugar. E aí, às vezes as pessoas esquecem que por trás daquele balcão lá do banco existe uma pessoa que também passa por problemas. E eu digo isso porque todas as todas as outras pessoas que enxergam as pessoas que trabalham em banco ou instituição financeira, em corretoras, seguradoras, enfim, achas tudo muito bonito, porque tem que estar aparentemente bonito, né. Desculpa, toquei Tudo aqui. bem. E aí acaba que esquece que existe uma pessoa ali, e é justamente aquela pessoa que traz a humanização para o atendimento. Essa semana mesmo eu estava falando com um colega sobre o desenvolvimento das IAs, né, que tem Aham. tudo a ver, que tá super em alta, e as IAs elas vêm para ajudar nesse processo de tirar um pouco a carga do que a gente tem que fazer de mecanismo, vamos se dizer assim. Uhum. Mas a humanização ela não vai vir com a IA.
né? Não, Ela não vai vir com a IA, a humanização ela vem da gente. Então, esse processo vai continuar sendo da gente, porque gente trata com gente. Então, exato. a Pessoas IA ela compram vai de pessoas, facilitar né? em algumas coisas, mas num processo mesmo de entendimento, de ter empatia, de fazer uma qualificação ali do atendimento, é a pessoa. É, eu dou muito treinamento de negociação também e eu costumo falar, que eu saiba até hoje, né, estamos aqui em 2025, não existe um robô com conta bancária que possa pagar pela negociação, Uhum, certo? certo. Então, são pessoas negociando com pessoas, não tem como tirar o emocional disso, né? Porque a IA é a racionalização, né? Essa inteligência artificial é a racionalização, mas não tem como tirar o emocional, a humanização, aquela coisa de que só o ser humano vai conseguir discernir, né, aquele discernimento humano por trás da situação que tá acontecendo. A IA ela só vai Exatamente. respondendo conforme ela foi parametrizada para responder. E se você parar para pensar numa negociação, por exemplo, hoje a gente tem muito a automatização da questão do atendimento no telefone, no Exato, WhatsApp, facilita muito a nossa vida, né? E ali naquela questão, ela é programada para exato. fazer. Se você responde de um jeito, ela vai ser programada para responder de acordo com o que você está colocando ali. Mas um humano ele vai fazer diferente, porque ele vai tentar entender o que você precisa e vai te responder de acordo com o que você precisa. Ele vai te Então, sentir como um também, né. empresário, um exemplo, como um empresário, ele vai poder fazer uma negociação contigo. Imagina só você tratando com um robô, digamos assim, e um ser humano. É diferente. E não vai, não, assim, pode existir a melhor tecnologia, mas nunca vai substituir o ser humano. Eu acredito nisso. Eu também. Mas você bateu num ponto que nas instituições bancárias, como eles têm muitas metas, né, a gente sendo humano tenta ver eu imagino isso, né, quando eu trabalhava com vendas principalmente, a gente atrela os nossos resultados a quem a gente é. Então se a gente não tá conseguindo ter resultado, eu lembro tanto eu quanto como vendedora, né, que eu trabalhei Uhum, por muito tempo em loja de colchão, né, uhum, então, tanto eu como vendedora, quanto eu, por trás de uma equipe de vendas, né. uhum. Quando a gente não estava vendendo, quando a gente não estava conseguindo, virar os negócios, né, fazer os negócios, a gente se sente como: "Ah, mas eu não sou bom, eu não sei o que eu faço", né. E isso, vai gerando um problema enorme no nosso psicológico, né. Pode falar um pouquinho disso? Claro, e na verdade é exatamente um cuidado que a gente tem com a gente. Eu comecei falando sobre isso, sobre esse cuidado que a gente precisa ter com a gente, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer para o outro, né? E a gente se cobra, a gente coloca como parâmetro o que as outras pessoas estão fazendo, e o que a gente precisa fazer é identificar o que a gente pode fazer de melhor, tanto para as pessoas, mas principalmente para a gente. Então, por isso que hoje, assim, eu tô muito feliz com o momento que a gente está vivendo hoje com a psicologia, porque, de fato, tá muito em alta, né, o cuidado com a saúde mental. Porque, querendo ou não, é o primordial. Você imagina só, você precisa do seu trabalho para ganhar o dinheiro e você tem as suas metas pessoais e tem as metas de trabalho. Então, se você colocar em xeque o que você precisa fazer, bom, a única coisa que você tem que ter de parâmetro é o cuidado primeiro de você, para que você consiga fazer o seu melhor. E o seu melhor não é o melhor do outro. Não é o que é bom para o outro, é o que é melhor para você. E identificar isso, tentar tirar um pouco do seu melhor, não tem outra forma de dizer, tirar um pouco do seu entendimento vai te satisfazer. Às vezes se afastar também um pouco disso, tirar umas férias, mesmo férias de verdade, não é aquelas férias compulsórias, não é aquela coisa de tipo ficar atendendo a pessoa pelo WhatsApp de casa, não, é férias de verdade, Uhum. se desligar um pouco, ter momentos de qualidade com a família, ter momentos de qualidade com os amigos, ter um hobby. Eu já tô dando aqui dicas realmente para que você consiga, na prática, viver melhor. Uhum. Porque se você só se cobrar para fazer o seu melhor, não vai adiantar. Você vai ter um burnout, você vai ter ansiedade, você vai ter aí vários problemas. Então, de fato, primeiro de tudo,
vou primeiro me cuidar, vou primeiro pensar em mim, vou cuidar da minha autoestima, vou ter meu autocuidado comigo, né, para eu poder me desenvolver melhor. De certa Uhum. forma, é isso que você precisa fazer. Uhum. Adorei. Então é parar de me mensurar uma das orientações que tu mais dá para esse profissional que está trabalhando inserido nesse local onde é cobrado dele altas metas, é Uhum. cobrado dele um personagem ali junto aos clientes, é parar para se olhar e parar de se comparar e se mensurar pelos resultados, né? Exato, e tentar filtrar isso também, né, Uhum. porque as cobranças elas vão continuar vindo, as comparações elas vão continuar vindo de outras pessoas, externamente falando, eu tô falando. Além de você, ainda tem as cobranças externas também, Uhum. claro, né. E parar de ficar tentando ser esponja, tentando captar tudo e virar filtro. Uhum. Então, é preciso filtrar essas informações que vêm externo, para que a gente não fique ali com todas aquelas informações pra gente, com toda aquela cobrança pra Eu tô gente. te ouvindo aqui, tô achando isso muito, muito difícil, Vanessa. Porque Mas quando não é eu era fácil. vendedora, pra mim vendi sucesso. Tem inclusive muito, né? Uhum. Vendi sucesso, bati a meta, sucesso. Eu queria estar sempre em primeiro lugar lá no ranking de vendas, né? Então eram várias lojas, eram várias franquias. Eu queria que a minha tivesse sempre lá em cima, né? Na época era JF. Então eu queria sempre ver o JF lá em cima, no primeiro, no segundo, no terceiro lugar. E se eu não tava, eu sempre pensava, o que que eu não tô fazendo? Porque eu acho que tem isso também. A pessoa que se coloca nesse cargo, ela é muito autorresponsável. Sim ou não? Uhum. Tô Sim, errada? com certeza. E É. não tá errado, inclusive, de querer estar em primeiro, de querer fazer o seu melhor. A competitividade, ela não é errada, Uhum. mas ela, se te faz mal, aí é o ponto que você tem que olhar com cuidado. Uhum. Então, a cobrança, essa cobrança, essa autocobrança que eu tô falando pra você, não é tipo: "Ai, vou relaxar agora e não vou fazer mais nada, tá tudo bem se eu fizer bem, se eu não fizer bem". Não, não é sobre isso. É sobre eu saber me posicionar, eu saber me cobrar e também me perdoar caso eu não faça tanto quanto eu gostaria. Porque, de fato, tem muitas coisas que não tá dentro do nosso controle, Uhum. né. Existe um exercício muito simples que sempre quando o paciente chega no meu consultório, eu peço para ele pensar coisas que você consegue controlar e coisas que você não consegue controlar. Então vamos Uhum. imaginar remotamente que várias vendas não tá dentro do teu controle, porque depende do cliente ter o valor para comprar, das condições que ele vai ter para comprar, do produto, se você vai ter, a indústria vai te entregar no momento certo. Então tem todo um por trás do que você está fazendo, certo? Exato, Dentro do exemplo que você deu. exato. Então, vamos supor que tudo isso aconteça. Aí eu continuo aqui me martirizando porque eu tenho que dar meu melhor, porque eu tenho que prestar resultado, porque eu tenho que garantir ali o meu resultado? Não, eu tenho outras coisas para Eu gostei cuidar. desse teu exemplo, porque é exatamente esse o exemplo. A instituição faz a gente pensar o seguinte: "Ah, não tinha mercadoria, eu tenho que fazer ele esperar. Ai, ele não tinha dinheiro suficiente, eu tenho que fazer ele parcelar", né. A instituição, ela te ensina a negociar independente da condição. E daí por isso tu entra nessa autocobrança, eu acredito. Faz sentido? Faz É. sentido. E E aí aí tu tem que conseguir separar isso. "Não, espera aí, até um ponto vai eu, até um ponto não vai eu. Não tenho como, né". exato. Eu estava semana passada com uma minha mentora falando exatamente sobre isso, sobre a questão do nem todo mundo é o seu cliente. Então, muitas vezes a gente está lá tentando massivamente fechar com um cliente X. Você é mentora também, tem a sua empresa, e aí você está lá tentando vender para aquele cliente. Faz sentido você continuar com aquele cliente, gastando toda a sua energia com aquele cliente? Você não pode oferecer para outras pessoas, você não pode ver o mercado como que tá, o que você pode fazer para abranger outras pessoas? É nesse sentido que eu tô falando, porque às vezes a gente tem lá na instituição financeira a gente recebia os leads, né? Exato. E aí a gente tem lá os leads a serem trabalhados, mas nem sempre aquele cliente está com saúde financeira boa, nem sempre aquele cliente tem o recurso financeiro específico para fazer o produto que você precisa que ele faça. Então, a gente precisa olhar para outros clientes também, outras pessoas, para que a gente possa também ter essa saúde mental de entender o que eu posso fazer
para outros clientes. Porque a gente tem vários produtos, mas a gente também tem outros clientes. Exato. É nesse ponto. Eu não preciso ficar focando numa coisa só. A cobrança que eu falo especificamente é exatamente sobre isso. Porque a gente vai ter meta, a gente vai ter que cumprir. Mas a gente vai fazer o quê? O nosso melhor. Se a Exato. gente não conseguir, Tá tem tudo que bem. entender Não que pode não depende se só da desvaler gente. porque eu não consegui, né? Não Exato, pode, né? exato. Porque aí tem todo um parâmetro. Um exemplo clássico. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu estava lá trabalhando numa empresa de seguradora que o ticket máximo era seguro de vida. A gente trabalhava com todos os tipos de seguro, mas o ticket máximo, o primeiro produto ali da linha de frente era o seguro de vida. Veio a pandemia. Certo. Fabiola, quem iria comprar seguro de vida com a pandemia? Tava todo mundo, na verdade, tentando tirar o seu seguro de vida, né? Utilizar de quem tinha tava tentando utilizar o seu seguro de vida, né? Até porque, numa das cláusulas, pelo menos na seguradora que eu trabalhava, numa das cláusulas estava previsto que ele não cobria no caso de pandemia. Exato, é E verdade. aí, como que eu ia vender se a gente estava passando por uma pandemia? O que a seguradora fez? Ela tirou todo esse pessoal do campo de guerra, vamos dizer assim, do campo de vendas, e colocou para casa para estudar. Primeiro, porque ninguém sabia como que ia acontecer, e segundo, porque não dava para vender seguro de vida daqueles parâmetros naquele momento. Uhum. Então, precisou ser entendido o mercado para que a gente. Agora você imagina. Era um produto que nem cabia naquele momento, né? Então, aí você imagina que a gente continua lá. Eu fiquei super apreensiva, eu não vou te mentir. Quando começou a pandemia, eu fiquei super apreensiva, perguntando para mim mesma, o que eu vou fazer agora? Eu só sei fazer isso, vender seguro de vida. O que eu vou. Não, e o que eu vou fazer agora para os meus clientes, para eu bater a meta? Porque a minha meta era. A métrica do meu recebimento de salário era justamente em cima das minhas metas. E aí, o que eu vou fazer agora? A gente gasta nesse nível, né? A gente passa a ter um status de vida nesse nível, né? Exato. Exato. E aí, É a mesma coisa que ser empreendedor. É isso que eu acho que é o diferencial. O negociador que ganha comissão sobre o que negocia, ele é praticamente um empreendedor, porque ele sabe que o salário dele muda conforme a performance dele, né? Só que num momento desse... Exato, aí a gente teve que fazer o quê? Recalcular toda a rota, a empresa teve que recalcular a rota, os funcionários teve que recalcularem a rota também, porque a gente aprendeu a se comportar totalmente diferente, né? Na verdade, Fabiola, eu nem acredito que eu vivi isso, né? Aham. Assim, quando eu paro pra pensar, meu Deus, teve uma pandemia, né? No meio de toda a minha vida, teve uma pandemia, da nossa vida, Foi né? muito louco, foi muito diferente do normal, né? Exato. E aí a gente teve que recalcular a rota, pensar o que ia fazer de diferente. E aí a sanidade mental vem de novo, né? Saúde mental vem de Exato. novo ali à tona. Porque eu lembro que logo que começou alguns parâmetros relacionados à pandemia, e aí a gente começou a ter bastante live e tudo mais, Uhum. foi muito falado sobre a questão da rotina. E aí, como era importante manter a rotina, né? O que era falado era isso, e como eu vi diferença na minha vida. E eu tô falando disso justamente porque todo mundo tem uma rotina, a gente não imagina, mas por mais que a gente tenha uma rotina livre, por mais que a gente possa escolher a nossa rotina, mas todo mundo tem uma rotina. Exatamente. Aí foi muito falado sobre isso. Uhum. Eu sei que eu mudei totalmente o assunto, mas continua. Mas tá muito. Não, mas tá nesse muito sentido. interessante isso, né? Porque esse também faz parte de saúde mental e de performance, né? Sim. Todo mundo acha que rotina engessa. E naquela época da pandemia, que tava todo mundo em lockdown, tendo que ficar em casa, falava-se muito de ter saúde nessa rotina, de criar-se essa rotina, para não deixar a mente. Aquela história, né? Até me fugiu aqui. O ditado? Do diabo, né? Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo. Oficina do diabo, né? Porque se você tem o que fazer, o próximo passo. Hoje eu vou acordar, vou Mas fazer nós isso, vou fazer somos os aquilo. nossos próprios diabinhos aqui na nossa cabeça. Exato. Então, se eu coloco um passo a passo do meu dia, né? E de todos os Flui dias, melhor. mesmo não sabendo o que vai ser o dia de amanhã,
eu tenho pelo menos não, então vou fazer, eu costumo fazer listas pra mim, e eu adoro dar o Ótimo. check nas listas, né. Então parece que quando eu dou aqueles checks nas listas, não, pelo menos isso aqui eu produzi, né. E olha, você deu um exemplo muito muito específico que eu falo para os meus pacientes quando eles estão ansiosos pelo dia ou quando eles estão se sentindo improdutivos, né. "Ai, eu não saio do lugar. Ai, eu não faço nada". Para pensar tudo que você faz durante o dia, se você fizer essa lista aí das 24 horas, sinceramente, a gente faz Muita coisa. E é muita muito coisa. engraçado que, às vezes, a gente coloca algumas coisas na lista e a gente faz outras coisas e o que não tá na lista, né. Então eu peguei a mania também de: "E o que que eu fiz que eu não estava na lista no final do dia?". Mas isso foi muita terapia, tá. Eu vou falar, tu tá falando aqui com uma pessoa que vivia isso que tu vivia dentro das instituições. Eu, como vendedora, eu me cobrava muito. E nossa, eu me sentia muito ruim se eu não conseguia vender. Eu me sentia muito mal. Eu não conseguia colocar eu não sei como é que funciona na psicologia, mas a gente fala que tem o externo e interno. Para mim, tudo era interno. Uhum. Inclusive no empreendedorismo, sabe? Quando eu tive uma loja que faliu, quando minha loja fechou, era porque eu não soube administrar, eu não soube fazer, eu não conseguia. E aí eu lembro que eu conversava com meu irmão, Uhum. meu irmão é empresário, é administrador, e daí ele dizia: "Não, a loja faliu, não é você que faliu, Fabiola, tu tem que conseguir separar essas coisas. Mas quando Claro. tu é muito autorresponsável, tu não consegue separar isso". Uhum. Né. É. E aí, para aquela pessoa que sabe separar, ela: "Ah, o que que nós vamos qual é o próximo passo?". Mas se tu não souber separar, tu não consegue, né. Perfeito, E mas é e aí tu só vai exatamente aprender isso. a separar na terapia. Eu fiz muita terapia, É então exatamente isso, você tem que aprender a não só com empresa, CNPJ e CPF, mas no CLT também, enfim. Eu sei que na empresa você acaba sendo mais responsável, porque você é o CPF que está por trás do CNPJ, exato. mas os funcionários também. Se eu sou CLT, se eu sou profissional liberal, se eu sou autônomo, enfim, não importa. Eu preciso separar o que é o meu trabalho, pronto. Preciso separar o que é o meu trabalho e o que é a minha vida, para Uhum, que eu consiga dar conta de continuar vivendo, uhum. porque nem sempre o trabalho vai dar certo, É, e nem a gente sempre vai ser do jeito que a gente quer. eu lembro que foi nessa época que eu comecei a fazer imersão de coach, de olhar para a roda da vida, né. Lógico, eu já falava de vida plena, eu já sempre fui muito espiritualizada, Uhum. já, né, mas foi mais ou menos nessa fase que eu comecei também estava surgindo essas imersões de coach, que eu comecei: "Pá, mas a vida é muito mais do que simplesmente o teu trabalho e a tua performance no trabalho, ela é só um quadradinho da tua vida". E sabe o que que é importante falar também, Fabiola? Você falou uma coisa importante sobre a questão do se cobrar, né, que para você funciona. E aí, por que que é importante a gente fazer terapia? É justamente para a gente entender o que funciona pra gente, porque o que funciona para você não funciona para mim, pode não funcionar para mim, pode não funcionar para o José, para o Francisco. Então a gente, na terapia, a gente consegue visualizar o que funciona pra gente. Exato. Tem coisas que eu posso usar como geral. Tem coisas que funcionam para várias pessoas, eu vou falar geral, mas para várias pessoas, e tem coisas que vai funcionar só para ti. Uhum. Então, por exemplo, a cobrança no momento que eu estava lá na instituição financeira, a cobrança geral me fazia mal, não pelo fato da cobrança em si, da meta, mas de ver que as várias pessoas não estavam conseguindo, Tu eu por tomava as dores do outro, né. eu tomava É as igual dores eu dos vendo outros. sangue, eu sinto dor pelo outro. Exato, tomava as Entendi. dores dos outros e acabava que o meu trabalho também interferia. Eu tô só pegando Certo. o É microfone. sem problema. Não, mas isso acho que não interfere. Esse meu aqui é que eu tenho que cuidar de de Ah, bater. sim, pela posição, Ô, né. Vanessa, no final a gente tá falando um monte sobre as dificuldades desse profissional que tá vivendo dentro Sim. dessa situação ali de meta, de ter muita meta e se colocar na ansiedade. E a gente tá falando só do ruim, mas tem o outro lado também, aquele cara que só ganha, 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 ganha. Inclusive, se fala muito disso quando a gente fala de coaches que treinam, né? Uhum, E aí, também é um perigo, porque ele sempre tá associando a sua imagem ao ganho, à conquista, e uhum. não vê o todo o outro, o resto que a pessoa é, né? É, na verdade, é exatamente isso, precisa olhar-se o todo. Eu, particularmente, não sou contra coach, programação neurolinguística, eu acredito que todas essas terapias, elas têm a sua importância no Uhum. meio
para as pessoas, né? Eu falo isso porque alguns psicólogos falam assim, meu Deus, vai virar coach, não sei o que e tal. E eu não sou contra, pelo contrário, eu acredito que todas essas terapias são importantes para as pessoas mesmo em si. Mas é importante que a pessoa olhe no total. Por exemplo, eu vou fazer uma imersão por um final de semana. Exato. Aí eu coloco lá na minha cabeça, reprogramo a minha cabeça para eu fazer, para eu ganhar mais dinheiro. Mas se eu não olhar lá para minha família, se eu não olhar o meu porquê, eu vou fazer pelo quê? É. Então, existe ali uma Eu questão. continuo no externo, só pra mostrar, né? Exato. Então, existe ali uma questão que eu preciso resolver. Então, eu falo muito sobre a psicoterapia, porque existem outras terapias, mas a psicoterapia é muito importante para que ela possa auxiliar no processo do ser humano. Uhum. E eu falo isso porque a gente está muito vendo pessoas em processos de exaustão, de cobrança, Exato. que se coloca nesse lugar. Para não chegar nesse lugar, procure ajuda antes de chegar. Exato. Eu falo muito sobre isso. Não espere você chegar no nível máximo. Não espere você ter uma burnout para procurar ajuda. Uhum. Procure ajuda logo Não agora. espera o corpo falhar, né? Se a gente vai falando de um atleta, não espera o corpo falhar, né? Ter a lesão, né? Exato. Previna a lesão, né? E eu vou te contar uma história um pouco particular. Eu sempre fui uma pessoa eu vou falar assim, no 320, não era nem no 220, eu sempre fui uma pessoa no 320, muito elétrica, muito, como diria minha mãe, muito serelepe. Aham. E eu sempre procurei fazer várias coisas, eu fazia muitas coisas, né. Lá em 2016, na época eu estava na faculdade ainda e fazia bastante coisa. Desculpa. E fazia bastante coisas, me veio o diagnóstico de esclerose múltipla. Não sei se você sabe, mas a esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso central. E por que eu tô falando disso? Porque eu precisei passar por esse processo, por esse diagnóstico, para entender que eu precisava escolher o que eu ia fazer. Uhum. Então, ali naquele momento que eu recebi o diagnóstico, eu fui recalcular minha rota novamente. Eu fui olhar para as várias coisas que eu fazia e o que eu preciso realmente fazer. Porque realmente, Fabiola, a gente não precisa fazer nada. Deus nos deu tudo que nós precisamos. Exato. Ah, mas você precisa comer, então você precisa trabalhar. Mas tá, você precisa comer o quê? Certo. Eu escolho, né, o que eu Eu vou escolho. comer, A gente tem escolha como vou sobre tudo, comer, né? se eu vou fazer, se eu vou pedir no iFood, enfim. A O vida é que feita das escolhas do que eu quero, né? perante essas escolhas, eu tive que lá em 2016, eu tive que refazer todo esse processo de escolha para que Uhum. eu pudesse, ter tranquilidade nos meus dias. Então o que que na minha cabeça eu precisava? Terminar minha faculdade Uhum. e continuar trabalhando, afinal de contas eu tinha contas para pagar. Certo. Então dentro disso eu não poderia abrir mão das 2 coisas. As outras coisas que eram hobbies ou era ações sociais, enfim, deixei de lado um pouco e fui me cuidar. Uhum. E aí, por que eu tô falando Então, disso? só deixa eu contextualizar. Então, quando fala que tu é ligada no 320, você tinha muitas tarefas no seu dia a dia. Isso, muitas tarefas na minha semana, no meu dia a dia, enfim, eu atribuía muitas coisas pra mim. Eu trabalhava, eu tinha minha faculdade, eu tinha ações sociais, eu era presidente da comissão de formatura, eu era líder de sala, assumia compromissos com outras pessoas Né? para ações sociais, então eu acabava fazendo muita coisa. Aham. Você era casada nessa época? Nessa época não, Não. nessa Não, eu época pergunto porque ainda tem muita gente que, assim, que é mãe, que é casada, que faz ação social, resolve pegar todas essas tarefas, e aí isso também pode gerar um burnout. exatamente. E olha, eu tô falando tudo isso e eu não era casada, eu não tinha uma casa pra cuidar, e tudo isso aconteceu comigo. Mas aí, enfim, tive que recalcular a rota. E aí é importante você falar sobre essa questão da mãe, da mulher, porque é diferente, né? É. A gente fala, nós temos propriedades pra falar, porque somos mulheres também, mas enfim, vocês homens, vocês têm que entender, mulher é diferente, tem essa A questão gente mesmo foi de criada pra responsabilidade. brincar de casinha, né? Então é difícil a gente largar a casinha. Eu falo isso.
eu amo brincar de casinha. Então, eu preciso dar conta de todo o meu trabalho, às vezes dos meus filhos, eu não tenho filhos, mas para quem teve, né? Dar conta de todo o meu trabalho, dar conta dos meus filhos, porque eu adoro criança e resolvi ter filhos. E ainda quero estar numa voluntariado social, quero estar. Então, é bastante tarefas para Aí um o dia a homem dia. aprendeu a fazer o quê? O homem aprendeu a estar com os amigos, a brincar, a fazer coisas que ter um hobby, a jogar um futebol no final de semana, É. né? E aí a mulher se coloca nesse lugar de cuidadora, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. Não que seja errado, não é isso, mas E ainda quer acaba estar se no externo. cobrando. Eu teve uma arteterapeuta que esteve aqui comigo no podcast e ela falou: a gente adotou a figura da guerreira de ir pro externo, de fazer, de colocar a nossa voz no mundo, mas não largou ali ainda a cuidadora, né? Então a gente só abraçou mais papéis. Exato. Enquanto que o homem não, ele tá, tudo bem que dizem que toda essa sociedade mudou um pouco o papel do homem também, e que ele tá meio perdido, mas o homem, basicamente, ele continua indo explorar o mundo, ganhar dinheiro e fazer as coisas acontecerem, Exato, né? exato. E ter os amigos, o social dele, né? Exatamente. Exato. Mas E aí, vamos voltar, porque senão tá bom o tá. nosso papo, né? A gente vai Vamos. longe nessa conversa, Vanessa. Aí, a gente tava falando que em 2013 tu descobriu isso, esclerose. 2016. 2016 tu descobriu a esclerose múltipla. E aí, acho que a gente não deixou claro o que que acontece. Tu perde os movimentos, o que que exatamente tu sentia de sintoma da esclerose? Então, a esclerose, ela pode atacar qualquer órgão, né? Como Uhum, ela ataca o sistema nervoso central, ela pode estar envolvida em qualquer tipo de órgão. uhum. Então, cada pessoa vai ter o seu sintoma, né? No meu caso, ele alterou a questão da minha movimentação da minha perna direita. Nossa, Então, eu fiquei alguns dias, né? No caso, um mês e meio, sem conseguir movimentar a minha perna direita do joelho para baixo. devia ter um treco. Então, e assim, naquele momento que foi do nada, né? Simplesmente eu acordei e não conseguia ficar em pé totalmente. Naquele momento eu consegui me virar em seguida, mas depois disso eu consegui me dar conta de que aquilo poderia ser algo muito mais sério. E aí foi quando procurei ajuda, fui no médico e fui descobrir a esclerose múltipla. Naquele momento eu consegui entender a gravidade que é, mas que estava nas minhas mãos também esse meu cuidado. E Uhum. aí no meio da minha formação de psicologia, ser diagnosticada com a doença autoimune que ataca Certamente, o sistema nervoso central, eu pensei o quê? Eu preciso cuidar de mim. sim, com certeza ali a psicologia te ajudou a perceber, né? Que Sim, era sobre você e não sobre a doença. exatamente. Aham. Porque, na verdade, hoje, se a gente parar para pensar, existem muitos estudos que comprovam que todas as doenças têm o seu viés psicológico. Sim. Então, se você tem, vamos supor, você fica nervoso, o que acontece com você? A minha respiração vai mudar. A tua respiração vai mudar. No meu caso, eu fico com piriri. Me dá piriri. Entendi. Então, já Não, é algo que afeta o meu estômago. O meu certo. nervoso já afeta o meu estômago. Então, assim, O meu também, mas é que isso já vai demorar um pouquinho mais, né? Mas, digamos, estamos aqui, eu estou entrevistando uma pessoa muito, que eu acho muito importante pra mim, né? uhum, Aí, não pra mim, né? Sei lá, é que a gente coloca, às vezes, num determinado patamar e eu não tô me sentindo no domínio da situação, eu começo a respirar diferente, a minha voz fica diferente, todo mundo percebe, uhum. né? Então, a primeira coisa. E sim, daqui a pouco já me dá uma dor de barriga. Então, se É. você tá ali, Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? na verdade, ele até é mais sentimental do que o próprio Mais coração. responsivo. Porque muita gente coloca o sentimento ligado ao coração, né. E Aham. eu acredito que na verdade eu acredito, tem estudos que comprovam, que diz que o nosso intestino é mais sentimental do que o nosso coração. Então, na verdade, assim, tô dando esse exemplo, mas não necessariamente é só desse exemplo que a gente precisa focar. Certo, então Todas as doenças, cientificamente falando, têm o seu viés psicológico. Então, se a gente não resolve coisas da gente, acaba voltando de alguma maneira no nosso no corpo, físico. no nosso físico. Eu concordo 100% com isso. Mas, mas É. cientificamente comprovado, existem vários estudos que falam sobre isso. E Uhum. assim, naquele momento, lá em 2016, voltando para aquela história, naquele momento eu simplesmente olhei para isso e falei assim: eu preciso me cuidar.
Retirei algumas tarefas. Exato, retirei algumas tarefas e coloquei em xeque o que eu precisava fazer naquele momento, Perfeito. que era prioridade para mim. E é isso. A Uhum, gente precisa colocar essas prioridades na nossa vida. uhum. A gente precisa olhar com carinho quais as nossas prioridades. E quer que eu fale uma coisa assim que é o ouro? Uhum. A maior prioridade tem que ser a gente. Tem que. Porque se a gente não se cuidar, nada mais vai importar. Não. Você imagina só, você tem sua empresa, você tem sua família, você tem seu marido, sua casa, suas coisas, mas você não tá bem. Aí vai parar no hospital. E aí? Não vai conseguir dar conta de nada disso, né? Exato, vai tudo parar. É aquela velha frase, antes de cuidar, cuide de quem tá cuidando, né? Tipo, cuide de Exato, você pra poder cuidar, né? exato. Ô, Vanessa, a gente falou bastante desse momento, mas não falou quando que tu resolveu largar de vez, então, as instituições financeiras e falou assim, que aí eu sei que tu casou, separou, né? Uhum. E dizer assim, não, eu sei que é super recente, mas teve uma transição nesse caminho, né? Mas vou só ser empreendedora, vou só trabalhar com psicologia clínica. Hoje tu atua com psicologia clínica, Sim, certo? uhum. Tanto online quanto presencial? Sim, tanto online quanto presencial e tem um projeto social aí envolvido com meus atendimentos também para dependentes químicos. Certo. Tu trabalha conta um pouquinho pra gente como é que funciona tu trabalha dentro de uma instituição? Isso, de um centro de apoio, né, que é uma instituição que atende dependentes químicos que estão tentando sair dessa vida, Uhum. né. E aí isso também é recente, né, assumi recentemente essa responsabilidade e estou tentando é como se fosse um atendimento clínico, só que voltado para esse público, né. Para os vícios, né? Isso, para os vícios relacionados à Eu à lembro que tu drogadição mesmo. eu lembro que tu me contou, né, os vícios relacionados a vícios químicos, né. Isso. E tu me contou disso e eu te falei: "Gente, eu tenho uma conhecida que tem um filho que é viciado em tela", né, e parece que isso tá muito comum entre os adolescentes, né, Vanessa? Sim, inclusive entrou dentro do DSM-5, que é a nossa bíblia do Da psicologia. psicólogo, entrou também como vício, né, como uma doença psicológica, né, então acaba que a tela hoje em dia ela tem que ser, usada com responsabilidade, porque acaba virando um vício, assim como jogos online, enfim, isso acaba que atribuindo ganhos porque é tudo muito rápido, né. Exato. Então, esse quero dizer acordo não, esse contato com a tela acaba, distribuindo alguns hormônios que a gente tem e acaba criando esses vícios pra Uhum. gente também. Tudo que a gente quer é essa rapidez, essa velocidade, né, o cérebro quer velocidade, né, eu lembro pode falar um pouquinho disso pra gente? Eu ia te responder sobre a questão da mudança. Eu te Certo. respondo? Pode falar um pouquinho da como que tu migrou a tua carreira, né? Isso, porque na verdade eu tô há 7 anos formada e estava atendendo no atendimento clínico, né, em clínicas e online. O online foi depois da pandemia, inclusive, né, que teve essa Uhum, migração, essa uhum. mudança, mas agora tem exatamente 4 meses, que foi justamente essa mudança que eu fiz para cá. Enquanto eu estava lá na minha região, que eu morava no Acre, no caso, eu trabalhava em instituição financeira porque era o mercado que eu tinha. E aí eu vim para Santa Catarina para tentar abranger esse meu lado empreendedora, pela oportunidade mesmo em si, Uhum. porque aqui enfim, é onde acontece vários negócios, né, e eu falei assim: "Não, vou mudar de ares", né, meu pai já morava aqui em Itapema já há algum tempo, 23 anos, na verdade, e Aham. aí eu tive essa oportunidade de vir para cá e trabalhar só com a psicologia. E aí tô aí, né, no digital principalmente, né, mostrando a minha cara, botando a minha cara para empreender e tentando fazer o negócio acontecer. E tá acontecendo. Então, em 4 meses, tu migrou faz só 4 meses que tu migrou, que teu rendimento total vem somente da clínica. Exato, só do E tu atendimento. conseguiu manter alguns pacientes que tu tinha de lá? Como é que foi? Sim, sim. Os meus pacientes, na verdade, que eram presenciais, eles já migraram para o atendimento online e ainda tenho alguns contatos, né, indicações que vêm de lá da minha cidade também. E estou abrangendo também os atendimentos aqui. Eu gosto muito desse tipo de transição, onde tu não larga totalmente, não queime a ponte, né, todo mundo fala: Uhum. "Queime a ponte", né.
chega uma hora que tem que queimar, porque a Sim. gente, quando ganha um X da instituição e aí começa a ganhar um extra do nosso rendimento extra, a gente começa a viver naquele poder aquisitivo. É que nem vender sempre bem, Sim. né? A Aham. gente começa a viver naquele poder aquisitivo. Então, é lógico que eu preciso ter uma segurança financeira para fazer essa transição. Sim. Saber que eu vou baixar um pouquinho de status de vida, né? Uhum. Para que eu faça essa transição. Eu sempre falo, muita gente me procura dizendo, ai, Fabiola, eu quero empreender, quero largar o CLT e quero empreender. Eu falo, gente, tem um tempo de transição, porque dependendo da tua maturidade, o teu valor de ganho, as pessoas que estão envolvidas nesse teu ganho, né, família e tudo mais, não é simplesmente assim, queima a ponte, vai, né? Não, não é assim. É, mas também é preciso ter coragem de meter a cara e fazer, né. E às vezes a gente pode também fazer um intermédio, por exemplo, não como você falou, não queimar a ponte direto, mas Aham. você pode ter algum outro rendimento, você pode se organizar para poder fazer para deixar ali um colchão, um valor Exato, isso que eu reservado para poder te recomendo. manter. Isso que eu recomendo, né? Fazer um colchão, Porque fazer. o mais prioridade em todos esses aspectos é você saber que você vai precisar fazer investimentos. Você Exato, não tem como começar no digital ou começar numa empresa sem ter investimento. Então, como exato, que você vai fazer investimento se você não tem da onde tirar, né? exato. Não tem como deixar de comer também, não tem como deixar de vestir, não tem Isso. como Eu deixar. acho que esse é o ponto que as pessoas não pensam, sabe? Elas até pensam no investimento do capital inicial da empresa, Uhum. mas esquecem que elas não podem chegar e já tirar para o sustento. Então, por isso que eu falo, às vezes vai ter que baixar um pouquinho o nível de vida para tirar para o teu sustento mais o investimento do negócio. Até porque também o investimento ele não vai vir tão rápido, né, Sim, ele Fabiola? tem um tempo de retorno. Ah, eu tô aqui há 4 meses e agora que tá voltando um Que pouco do legal. rendimento, um Ó, pouco do mas isso é muito da rápido, porque eu procura. costumo dizer que é uns 12 meses para te começar a criar uma audiência, criar no caso de uma transição tão grande, que tu saiu de outro estado completamente diferente, é outra cultura, né, pode levar até 12 meses para te dizer assim: "Opa, agora eu tô me sentindo em casa, eu já tenho conhecido o suficiente, eu tenho network, eu já tenho indicação vindo". Isso é normal demorar, É, né. talvez para mim tenha sido mais fácil justamente por conta que eu não comecei do zero, né, eu já estava No fazendo, online, né. É, querendo ou não, já estava fazendo ali a minha casa já estava arrumada, e aí eu só troquei e tirei aquele outro rendimento e deixei só aqui. E para mim é um pouco mais fácil, né, não é segredo, já falei, né, moro com meu pai, né, então aham. não tenho aluguel para pagar, então você imagina que se eu tivesse o meu rendimento. Esse é o ponto que eu falo de baixar de status de vida, às vezes não baixa, eu retornei, não tô bancando mais, a gente brinca, né, mulher gosta de brincar de casinha, eu brinco, né, então a gente: "Ah, não, ó, não vou ter mais vou abrir mão da minha casa, vou estar com o meu pai, só que eu abro mão também dessa despesa". E aí Exato, fica mais fácil, né. sim. Mas tem que ter muita coragem para fazer isso, ainda mais se a gente vai falando da psicologia, né, voltar, isso aí já é outro podcast, voltar a É, morar com o pai, né, Vanessa? aí a gente tem que falar lá da Que nossa a gente volta a lá ser da filha, né. infância, é É, pai muita. sempre vai olhar pra gente como filha, né. Exato, sempre É, vai olhar a gente como filha e a gente sempre vai achar que merece mais do que deveria, né, é, também tem isso. tem. A gente tem coisas que ficou lá na infância que a gente quer voltar e não dá. É, exatamente. E eu passei por uma situação assim também, e eu acho que também tem aquela coisa que a gente olha para os pais sempre como heróis, né, e de repente a gente olha: "Poxa, meu herói envelheceu, ele não é mais aquela pessoa que era completamente diferente". Eu tive esse choque, sabe, tanto com a minha Uhum, mãe quanto com meu pai, nesse voltar. Eu também voltei para morar com os meus pais, né. uhum, Na verdade não é todo mundo se mudou junto, a minha situação é um pouquinho diferente, uhum. né. E eu tive mais esse choque do tipo: meu pai e minha mãe que eu achava, assim, que fazia tudo, agora às vezes eles precisam de mim, é Aham. diferente, né. Agora eles precisam de você, Isso é exatamente, é bem agora a interessante. heroína é você e não Não eles. é heroína, né, porque a gente sempre vai se colocar em igualdade, mas no começo foi um choque, assim, do tipo: "Tá, mas" eu não sei muito explicar, assim, olhar diferente para aquele pai, para aquela mãe que envelheceram,
né? Uhum, E que não sim. são Que mais. agora é você quem tá ali pra cuidar, né. Precisa, eu faço questão, né, então Uhum. é bem interessante isso. Ô Vanessa, vamos falar um pouquinho de como funciona teu atendimento para quem tá ouvindo isso aqui, que já tá achando o máximo: "Meu Deus, essa psicóloga tá 4 meses aqui, já tá com atendimento", ainda tem agenda, né? Tem agenda, tem Tá, agenda. e aí como é que funciona o teu atendimento, assim? Né, tens alguma linha de atendimento que tu faz diferenciada? Tu comentou que tu tem um olhar, para o todo, né? Isso, na verdade, assim, a minha abordagem é psicanalítica, né, que é a psicanálise em si, mas eu atuando com algumas outras abordagens também, eu utilizo de técnicas de outras abordagens, então acabo olhando para o hoje, para o agora, mas também para a infância, para a história de vida dessa pessoa, né, então Uhum. a gente tem que olhar o todo. E na verdade, o psicólogo faz esse trabalho, né, faz esse trabalho de olhar um todo para poder ajudar o indivíduo a prosseguir, seja em uma carreira. E aí hoje também eu estou atuando como mentora, então mentora de carreira, mentora de alguma questão pessoal mesmo. Então, se você quiser falar comigo, você pode me achar nas redes sociais, @psicóloga_Vanessa Santos, e eu posso entender como que eu posso te ajudar. Legal. E diferencia para nós o que que é só um processo terapêutico do que seria esse processo, por exemplo, de mentoria de carreira. Consegue diferenciar? Sim, a mentoria ela seria algo muito pontual e algo com início e fim, Uhum. né. Então, geralmente a mentoria é de 3 meses e você vai dizer o que você precisa, né, o paciente vai dizer o que ele precisa para o que ele quer, o que ele deseja para conseguir ali. "Ah, eu quero trocar de emprego. Ah, eu quero, outras possibilidades de ganho". Daí a gente vai montar estratégias dentro estou como psicóloga, mas eu não vou atuar como psicóloga, certo? Uhum. Então a gente vai montar estratégias para que ele chegue ali no benefício que ele quer, certo? Perfeito. Como psicóloga não, psicóloga vai escavacar ali todo o entendimento. Por que será que tu não tá Tem conseguindo decidir tem sozinho? início, mas não tem um fim Fim. determinado, Exato. porque de fato o processo terapêutico depende mais da pessoa do que do profissional. Certo. Então acaba que vai começar ali naquele momento e você tem que estar preparado para enxergar coisas que às vezes você não quer enxergar. O psicólogo ele não tá ali para ser teu amigo, ele tá ali para te confrontar realmente. Uhum. Então é isso, o processo terapêutico é totalmente diferente da mentoria por conta disso. Porque primeiro porque não tem um Um fim. processo determinado com um fim, vai ter um fim, óbvio, nem todo mundo não vai ficar comigo para sempre. Eu geralmente falo para os meus pacientes exatamente isso, que eu não quero que ele fique comigo para sempre, né. Eu quero que ele evolua a ponto de eu dizer assim: "Tudo bem, você já pode prosseguir sozinho", e já aconteceu já, variadas Certo. vezes. Então acaba que Essa ia ser a minha próxima pergunta. Tu já deu alta para algum paciente? Que a já gente para sempre acha que vários psicólogo não dá alta, né? já dei alta para vários pacientes já, e isso é muito bom. Eu Mas costumo aposto que dizer eles ainda mandam mensagem: "Ai, Vanessa, eu preciso marcar contigo". às vezes sim, às vezes sim. E às vezes eles mudam de psicólogo, porque às vezes pode acontecer também que aí você ó, uma coisa importante que eu vou falar e não é é até contra o comercial, digamos assim, mas o importante é você achar um profissional que se encaixe com o que você estabelece para você. Então, se você foi uma vez num psicólogo e não deu certo, procure outro, porque psicólogo é como um amigo, não, ele não vai atuar como um amigo, mas ele é como um amigo. Às vezes vai dar certo e às vezes não vai dar tão certo. Então procure, você vai achar o seu. É. Então, em suma, eu costumo dizer muito sobre isso, inclusive para os meus amigos que procuram informações sobre isso. E às vezes eles querem ser atendidos por mim e eu falo, eu não posso atender pessoas que eu tenho relação, que eu sou Exato. amigo, eu sou parente, que eu tenho negócios. Eu não posso. Mas
eu costumo sempre indicar isso para eles, né, sobre essa questão de procurar, uma pessoa que se encaixe realmente na vida deles. Uhum. Eu acho que para todos os profissionais, eu acho que se eu for procurar uma nutricionista, tem que ser uma nutricionista que me entenda, que seja no meu processo, né. Mas o psicólogo em especial, né, eu tenho que me sentir Confortável. confortável de me abrir, né. Sim. E a gente nunca quer se abrir por completo, né, então E é uma tem que coisa ter importante, porque o é, psicólogo ele só vai saber o que você conta para ele. Então, exato, se você não está se sentindo confortável para se abrir, algo de errado está acontecendo. exato. Então, você precisa procurar um outro profissional. É. E às vezes já aconteceu, você perguntou sobre a alta, já aconteceu de eu dar alta para um paciente, porque já estava ok, já estava bem, e um tempo depois ele me procurar para procurar um outro profissional, e eu indicar outro profissional de Ótimo, outra linha de abordagem, ótimo. e enfim. Então isso também é importante para que você tem que sentir, além de se sentir bem, você tem que sentir a evolução. Uhum. Então, já cheguei até aqui. É como se fosse no jiu-jitsu. Tem o faixa branca, faixa azul e o faixa preta, né. Exato. Aliás, acho que tem outras faixas, né, mas eu É. só conheço essas 3. É. Mas enfim, ali chegou o limite, o paciente já estava ok, e agora ele quer ir para outro passo. Ele quer um outro profissional, ele quer um profissional da Eu abordagem gostei. TCC, por exemplo. Eu não sou da abordagem TCC, eu não tenho como atender o paciente nessa abordagem. Ele quer um profissional, eu fui diagnosticado com TDAH, eu quero um profissional especialista em TDAH. Então eu vou indicar um outro profissional também para que possa atender esse paciente melhor. Eu hoje, Fabiola, eu estou muito, quando eu comecei a faculdade, aliás, quando eu me formei, eu estava muito atendendo várias demandas e tentando estudar várias coisas. Hoje não. Hoje eu consigo estar especialista numa coisa só, porque eu escolhi atender aquele público e estudo aquele público para ajudar melhor. Então, se, por exemplo, chega uma pessoa com uma demanda que eu não consigo atender, o que que eu vou fazer? Indicar para um outro profissional que possa atender melhor aquela Perfeito, demanda. perfeito. Então hoje o que as pessoas mais te procuram é ansiedade, essa questão de performance de metas. Pode falar um pouquinho das queixas que eles te procuram? Olha, hoje na maioria dos casos é ansiedade, né, e a ansiedade ela abrange vários aspectos, né, e elas chegam de formas diferentes, né, chega na cobrança, chega num transtorno de pânico, né, que já é um viés um pouco mais pesado da ansiedade, né. Então hoje as maiores queixas, o que eu posso dizer seria relacionado a: "Não tô dando conta, Ah, não entendi, aguento mais". entendi. É o que tu mais escuta, É o não que eu tô mais dando escuto, não conta. tô dando conta, não sou suficiente, não sei o que eu tô fazendo de errado, mais ou menos nesses vieses, né, que é relacionado justamente às instituições financeiras, tipo, cobrança, né. Uhum. Cobrança não só externa, mas interna também. Eu acabo pegando essas coisas externas e colocando pra mim. Certo. E isso me lembra de uma pergunta que eu tinha aqui pra gente finalizar. Pra pessoa que tá vivendo nessa situação, né, qual é a dica que tu dá? Não chegar, né. Olha, Mas não. a princípio, assim, eu falo: procure fazer terapia. Uhum. Todo mundo precisa fazer terapia, porque realmente para não ter, mas não se prejudicar mais, né. Certo. Agora sobre uma dica do que fazer no dia a Para dia. autoconhecimento no dia a dia, tem alguma dica? "Ah, eu já sei que eu vivo muita pressão". Qual é a dica que tu dá de autoconhecimento do dia a dia para eu despressionar, vamos dizer assim? Uma das coisas que você falou até que eu achei muito interessante, que eu também dou como dica para os meus pacientes, é listar o que precisa fazer, porque ali te dá um conforto de entender o que você precisa fazer no seu dia. Não significa dizer que você vai cumprir todas as coisas e tá tudo bem, porque você vai provavelmente cumprir algumas outras coisas. E chega no final do dia, você vai ticar, né, as Uhum. coisas que você fez e verificar o que você pode fazer no outro dia. E fazer pausas. É muito necessário você fazer pausas para que você possa realmente respirar. Uhum. Às vezes a gente esquece de fazer o básico. A gente esquece que respirar também é importante. A gente está tão no automático que a gente esquece de descansar. E assim, não é descansar tipo o dia inteiro. É descansar por um momento.
tomar um café, sair para conversar com os colegas. No ambiente de trabalho é possível fazer isso. É. Ir no banheiro, fazer um xixi de qualidade, sabe? Sem pressa. E voltar, respirar e voltar a fazer o que você precisa fazer. Focado no presente, né? Realmente, eu saí de lá do computador pra ficar aqui tomando a minha aguinha. Exato, exato. Perfeito. Então, é importante. E se eu posso dar um conselho para todos faça terapia. É importante para você. Não, eu tô convencida. Ô, Vanessa, quando tu falou do descansar, eu lembrei de uma coisa, só pra gente finalizar Uhum. mesmo aqui, porque a gente já tá estourando o nosso tempo. Você falou que descansar não é dormir o final de semana inteiro. Lembra quando tu me contou isso? Lembro. Conta como que tu pensava que era descansar antigamente, antes de tu ter todo esse autoconhecimento. Porque eu vou falar pra ti que eu cansava tanto que aí chegava no final de semana, eu queria só dormir. E na verdade, eu falei descansar, mas eu me cansava tanto que chegava no final de semana e eu queria só dormir. E na verdade, a gente precisa ter outros afazeres, a gente precisa ter tempo de qualidade com a nossa família, a gente precisa ter um hobby. Gente, acredite, um hobby faz toda a diferença. Uhum. E eu Me sei dá um exemplo, assim, de um pedalar? hobby, Eu pedalo. pedalar, caminhar na praia. Poxa, aqui a gente tá no litoral catarinense, né? A gente tem várias praias que a gente pode ir caminhar, olhando, Trilha, beach ter ali o tênis. contato com a natureza, beach tênis, que a gente pode ter interação com as pessoas, inclusive, um vôlei, seja qualquer coisa que dê para você fazer, que seja possível para você fazer. Um tempo de qualidade com a família também é importante. Chama a família, vamos lá na praia dar uma voltinha. Uhum. E já é ali o teu hobby, Certo. entende? Eu quero aprender uma coisa nova, quero aprender a fazer um crochê, quero aprender a fazer, hoje tá muito na Uma moda, receita. pintar. Você já viu? Aham. E eu Eu tô adoro. adorando, eu tô adorando acompanhar nas redes sociais as pessoas pintando, né? Eu ainda Aham. não comecei, mas eu acho muito legal e isso já pode ser um hobby e isso já pode te ajudar ali a te desestressar. Não fica só na cama, né? Despressurizar, sabe? Daquela rotina. Porque aí você só dorme, aí chega na segunda-feira você tá o quê? Cansada ainda. Você descansou o corpo, mas a sua cabeça não. Perfeito. Foi um prazer bater esse papo contigo. Deixa de novo teus contatos para quem quiser agendar aí uma conversa para saber se vai precisar de uma mentoria ou de uma terapia. Eu não sei como é que é o primeiro passo. Deixa aí teus contatos e explica um pouquinho como é que funciona isso. Bom, se você quer me acompanhar, você pode me seguir no Instagram, no @psicóloga_Vanessa Santos, ou também pode me encontrar no meu site, que é www.vanessaksantos.com.br. Lá você encontra os meus contatos, né, do WhatsApp, você vai falar diretamente comigo e a gente pode conversar para entender melhor como que eu posso te ajudar. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que ouviu Eu que a gente. agradeço. Obrigada, gente, que nos ouviu até aqui, né? E fica comigo até o próximo Papo com o Especialista.